quando o sol nascer de novo, te peço que comigo estejas em todos os meus planos. Desperta em mim novos sonhos, me guia por tuas veredas, caminha comigo, Senhor, todos os dias. Ao amanhecer novo dia, quero procurar-te primeiro, te louvarei por tuas bênçãos e por teus cuidados. E quando encontrar meus amigos, a eles darei testemunho. Esteja comigo, Senhor, todos os dias. Leva-me em paz para casa, e quando o sol nascer de novo, te peço que comigo estejas em todos os meus planos. Desperta em mim novos sonhos, me guia por tuas veredas, caminha comigo, Senhor, todos os dias. Esteja comigo, Senhor, todos os dias. Nós queremos estender nosso cordial boa noite aos nossos irmãos que até que vieram para juntos louvarmos o nome do nosso Deus. De modo especial, nós cumprimentamos os nossos amigos que nos honram nesta noite com a sua presença, e também cumprimentamos aqueles que nos acompanham pela internet. Não sei se estão acompanhando ou não, mas que todos nós sintamos a paz nos nossos corações e a certeza de que estamos no melhor lugar em que poderíamos estar no primeiro dia desta semana. E para iniciarmos o louvor desta noite, eu convido a Natália para que venha e nos dirija a alguns hinos de louvor ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos louvar e agradecer o nome do único digno, cantando Nasce em Mim. Ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim
Nasce em mim e salva minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Vamos cantar agora. Quando ouvimos do amor que Deus nos tem e as promessas tão preciosas que nos fez, as histórias incontáveis de um amor incomparável, nós sentimos que esse amor vai mais além. Nosso Deus é fonte sempre a jorrar de bondade, esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preenche
agora nos colocar em pé e cantar a entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Convido a todos para que nos ajoelhemos para orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, agradecidos te somos pela oportunidade que temos de estarmos na Tua Santa Casa,
no primeiro dia desta semana, para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas durante este dia, pelo Teu cuidado protetor, pelo Teu amor revelado por nós através da morte de Cristo na cruz. Queira ser propício a nós nessa hora, perdoando os nossos pecados e aceitando o nosso culto de adoração e louvor. Abençoa cada um dos Teus filhos que até aqui veio para Te adorar. Abençoa também aqueles que por um motivo justo não puderam estar aqui. Que onde estiverem, que as Tuas bênçãos possam alcançá-los, que os Teus braços de amor possam cobri-los. Atende as necessidades, os anseios dos Teus filhos. Queira ser de modo especial com os enfermos. Também fortalece aqueles que estão fracos na fé. E atende as necessidades daqueles que querem te servir, mas por algum motivo não fazem. Que o Senhor possa estar ao lado deles, auxiliando-os nessa luta. Queira abençoar também a Tua mensagem que é levada. Que esse Evangelho seja pregado em todo o mundo. Que muitos possam Te aceitar. Que Cristo breve venha e nos leve para os céus. Abençoa o pastor Cleito, que nos dará mensagem nesta noite. Que traga uma mensagem de advertência, mas também de esperança e de ânimo para as nossas vidas. E que saímos daqui convictos de que vivemos realmente um encontro contigo e conscientes da nossa responsabilidade de testemunhar de Ti àqueles que nos cercam, influenciando outros para o Teu reino. Fortalece a nossa fé em Ti, preserva-nos com vida até a Tua volta. Quando Cristo voltar, salva-nos para o Teu reino, pois todas essas bênçãos nós Te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a Natália, ela vai elevar agora um louvor ao nosso Deus através da sua voz, e que nós também nos deleitemos com a música que ela nos apresentará. Eu
Natália, pela música. Nós temos 3 módulos de cultos em nossa igreja. Aos sábados nós temos o Conexão Esperança. Às quartas-feiras nós temos o Oásis semanal, que nos é apresentado pelo pastor Paulo. E aos domingos nós temos o Verdade em Foco, que nos é apresentado pelo pastor Cleiton. Então hoje teremos a sequência com a apresentação da mensagem. Mais uma vez, pastor, que Deus possa estar contigo, que o Espírito te use mais uma vez. Obrigado, uma boa noite a todos. Que bom tê-los aqui para a gente conversar um pouco mais nessa noite, nesse início de semana, sobre os planos de Deus para a nossa vida, sobre aquilo que Ele espera de nós. E olha que esse ano Deus espera muita coisa de nós, coisas inimagináveis, muito mais do que você já pensou. Se você pensou que Deus espera muita coisa de você, olha, quero dizer que você está enganado. Deus ainda tem muito mais coisas que Ele espera de você, só não mostrou ainda porque nem eu nem você estamos prontos ainda. Mas cada um desses cultos aqui, sábado, domingo e também as quartas, serão para nos preparar para isso. Vocês sabem que esse ano a igreja, de um modo geral, a igreja está voltada para alcançar as grandes cidades. E Belo Horizonte, vocês sabem que é uma dessas cidades. Esse ano vamos ter aqui em Belo Horizonte um grande movimento para poder alcançar pessoas nessa cidade que estão, de um modo geral, alheios ao momento que nós estamos neste mundo. E como Deus escolheu essa cidade, nada mais justo do que Ele escolher você. Você mesmo que está aqui nessa noite. Como Ele escolheu essa cidade, eu tenho lá os meus servos e eu vou precisar deles. De cada um deles, nenhum é indispensável. Nenhum pode falar assim, não, Senhor, mas eu não sou tão bom. Não, nenhum de nós podemos apresentar essa desculpa. Deus vai contar com cada um de nós. Então, foi pensando nisso, enquanto eu pensava qual série, o que eu deveria fazer no decorrer desses domingos que eu vou estar aqui, qual a linha de pensamento que eu deveria seguir. Eu já tinha feito várias séries, mas todas elas eu olhava e eu não sentia que encaixava com aquilo que era o objetivo para esse ano. E então eu resolvi trazer para vocês e também para mim, porque vai ser crescimento para mim, uma nova série na qual nós vamos analisar os desafios que homens enfrentaram quando precisavam conquistar cidades e pessoas completamente alheias à realidade delas. E quando eu comecei a estudar o assunto, eu comecei a perceber quão imaturo nesse assunto eu estou. Quão alheio à dificuldade que nós temos e a nossa real dependência de Deus nós estamos. Mas então o propósito ao você vir aqui a cada domingo é vir aqui, encher-se daquilo que Deus tem para oferecer e durante a semana desenvolver a sua parte, eu desenvolver a minha parte para alcançar Belo Horizonte. Para que ao final do ano nós venhamos ter não uma, mas centenas de pessoas que não se dobraram a Baal, ou que estão ali na dúvida se vão ou não se dobrar a Baal, para que elas façam a decisão correta, que é seguir a Deus. E Deus vai contar comigo, e Deus vai contar com você. Não tente fugir, não tem para onde correr, Deus vai precisar de você. E para isso eu gostaria de começar justamente analisando um dos chamados de um profeta que é chamado no meio já de um processo, porque nós já estamos num processo. Tem vários chamados que eu poderia analisar, mas eu gostaria de analisar um especial, que é o de Eliseu. Vocês conhecem bem a história, a gente não vai entrar muito em alguns detalhes, apenas em algumas coisas que aconteceram com Eliseu, que nos ajuda a entender que nós podemos e nós temos uma grande tarefa pela frente neste ano. E nós vamos começar com esse chamado, para que você entenda exatamente aquilo que Deus espera de nós neste ano. E como nós poderemos ser um servo de Deus. Independente de você ser uma criança, você ser um jovem, adolescente, um adulto, Deus precisa de você na sua esfera. Ele precisa de mim. E nós não podemos cair fora disso. Então abra sua Bíblia no livro de 1 Reis e nós vamos começar a analisar o primeiro capítulo dessa série sobre como conquistar grandes cidades para Deus, como conquistar pessoas que não querem saber de Deus. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, caso contrário, Deus não pediria. Abra aí 1 Reis, capítulo 19. E vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nós iremos neste momento abrir a Tua palavra, que tão carinhosamente, tão bondosamente, Senhor, permitiu que chegasse até nós. Por diversos anos, por diversos séculos, Satanás tentou destruir essa palavra, mas sem sucesso. Porque o Senhor estava protegendo. E ela chegou até nós nesse dia, neste domingo. E nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Fale ao nosso coração, Senhor. Fale a nós aquilo que o Senhor espera de cada um de nós no decorrer deste ano.
em nome de Jesus. Amém. 1 Reis capítulo 19, verso 19, diz o seguinte: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esses os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu: Já sabe o que eu te disse, já compreendeste do meu chamado, que tenho eu contigo? Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os matou, com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, comeu. Então se dispôs e seguiu a Elias. Eu acho interessante esse chamado aqui, que Elias chama Eliseu, e aí quando Eliseu fala: Posso ir ali beijar meu pai e minha mãe? Parece que Eliseu dá até uma mal resposta, né? Se você não entendeu bem o que eu te disse, na realidade Elias, em outras palavras, Eliseu, você já compreendeu aquilo que eu te falei? Se você compreendeu, vai lá. Eu estou aqui te esperando. Eu espero que você tenha entendido. O interessante é que isso aparece aqui. Elias estava voltando de um encontro dele com Deus. E aí depois desse encontro, Deus falou assim: agora eu preciso que você chame Eliseu. E Eliseu estava lá trabalhando. Perceba que a primeira característica de alguém que Deus vai atrás, dificilmente você vai encontrar, aliás, você não vai encontrar na Bíblia alguém que Deus manda chamar para o trabalho dele, que esteja em casa com preguiça, sem fazer nada. Deus não vai. Toda vez que Deus vai chamar alguém, é alguém que está trabalhando. Independente da área, mas é alguém que está trabalhando. Porque Deus precisa o seguinte: alguém para trabalhar por mim tem que estar disposto já a estar trabalhando na vida. Se a pessoa já não está trabalhando em lugar nenhum, dificilmente ela vai trabalhar para mim. Claro, existem outras questões. Hoje nós estamos numa realidade desempregada. Às vezes tem alguém assistindo, alguém esteja desempregado. Então, puxa vida, Deus não vai me chamar? Não. Também não leve tanto para o extremo. O que Deus analisa é a questão de disposição para trabalhar. Nós estamos dispostos, e aqui Eliseu estava trabalhando. E aqueles que já estiveram no interior, eu fui criado no interior, aqui em Caratinga, fica uns 350 quilômetros em direção aqui ao Espírito Santo. Estou bem do lado do Espírito Santo ali. Fui criado na roça ali com os meus pais até os 15 anos, quando eu saí de lá, vim para Belo Horizonte e depois fui para o colégio. E se tem um trabalho que, olha, eu digo com sinceridade, que eu não tenho saudade do trabalho da roça. Foi bom enquanto eu estava lá? Foi. Aprendi muita coisa? Aprendi. Mas eu falo assim: Senhor, que eu já tenho aprendido tudo que eu precisava, porque não é fácil aquele trabalho lá. Mas foi bom, me ensinou muita coisa, mas não é fácil. E eu gosto muito de roça. Sempre que eu posso, eu quero estar na roça. Eu gosto daquela paz, aquela calmaria toda. Mas assim, estar lá descansando, não trabalhando. Eu fico olhando as pessoas, meus amigos que ainda estão lá e trabalham, dão duro. Deus tem um propósito para cada um, né? Porque realmente não é algo fácil. E Eliseu era um desses. Eliseu estava trabalhando, estava ali, a hora que Elias encontra, ele estava arando, que não é um trabalho muito fácil estar ali segurando um arado, ainda mais às vezes num solo um pouco duro. Ele estava ali trabalhando, Elias chega e chama ele. O interessante é que ele aparece, faz o chamado e Eliseu some. Você não ouve falar mais de Eliseu nos capítulos seguintes. A Bíblia volta a falar de Elias. Elias indo para um lugar, indo para o outro, dando uma mensagem ali, outra ali, e nada de Eliseu. Eliseu simplesmente some por um período. O que ele estava fazendo? Se a gente olhar bem no finalzinho aqui, do verso 21, diz o seguinte, ó: Então se dispôs, seguiu a Elias e o servia. O último termo que fala aqui, Eliseu o servia. E aí ele vai sumir de várias páginas da Bíblia. Mas ele estava servindo Eliseu. O porquê que Deus vai lá, manda o cara sair do trabalho lá, que ele ajudava os pais dele, simplesmente poder ficar acompanhando Elias, e não foi por pouco tempo, foi por muitos anos. Se você for analisar aqui o período, foram vários anos em que Eliseu ficou simplesmente servindo Elias. Talvez Eliseu, faça aquilo, pega aquilo outro. Às vezes eu fico pensando, para que Deus fez isso? O cara estava lá trabalhando, tentando manter o sustento dos pais, da família, e Deus manda tirar ele de lá para depois ficar servindo. O que ele tinha em mente? O que Deus tinha em mente com isso aqui? Eliseu já era alguém dedicado? Sim. Era alguém que se dispunha a fazer todo o trabalho? Era. Mas Deus precisava ainda que Eliseu compreendesse um pouco sobre a questão seguinte: para servir a Deus, para trabalhar para Deus, primeiro precisamos aprender a servir. E Jesus ele fala muito nisso: aquele que quer estar aí ser o Senhor, que seja o primeiro a ser um servo. Quem quer ser exaltado, esse se humilhe.
E Eliseu ficou por muitos anos fazendo um trabalho que aparentemente não tinha significado nenhum. Mas foi esse trabalho que aos nossos olhos não servia para nada, é que preparou Eliseu para desenvolver um ministério ainda superior a Elias, em que o poder de Deus se manifestou mais, porque ele aprendeu com Elias, aprendeu com os acertos e com os erros, ele pôde fazer um trabalho diferente. Era algo aparentemente significante, isso é desnecessário, mas não, Eliseu cumpriu fielmente aquilo que Deus impôs sobre ele. E como ele se demonstrou fiel naquelas coisinhas pequenas, Deus disse, muito bem, agora você pode assumir o encargo das coisas grandes. Isso às vezes é algo difícil para nós. Nós às vezes dizemos o seguinte, queremos trabalhar para Deus. Aí aparece alguém, olha, você pode fazer isso aqui? Mas isso aqui é... Não, mas eu quero fazer um trabalho maior para Deus. E às vezes a gente tem até uma boa intenção, mas muitas vezes por trás desse trabalho maior para Deus está o seguinte, mas isso aqui é tão insignificante, nem aparece, as pessoas nem vão notar, não, acho que não vai ser, Senhor, isso aí não vai dar muito certo. E às vezes nós achamos, Senhor, isso aqui é tão insignificante, e aí nós não fazemos nada. E aí nós nos provamos como incapazes de estar no serviço de Deus. Porque Ele precisa de alguém que seja a cabeça e precisa de alguém que seja o dedinho do pé. O problema é todo mundo quer ser cabeça e o dedinho do pé. Quem quer se candidatar a isso? Em sã consciência, nenhum ser humano vai fazer isso. Levantar a mão, olha, eu quero ser o dedinho do pé. Por favor, me coloque para ser o dedinho ali do pé. Não, o ser humano não vai fazer isso em sã consciência. Racionalmente, nós não fazemos isso. Nós só faremos isso quando estivermos movidos por um interesse maior, que é pela causa de Deus. E Deus, Ele precisa da cabeça, Ele precisa do dedinho. Só que um dedinho poderá crescer ou um dia ser cabeça se ele aceitar ser um dedinho. Se ele não aceitar aquele trabalho humilde, se eu não aceitar o trabalho humilde que às vezes Deus vai pedir, ele também não poderá contar comigo nos grandes trabalhos. Se eu não sou alguém que nas coisas pequenas do dia a dia, tarefas por mais pequenas que sejam, podemos dizer assim, menores que sejam, mais pequenas, o termo aqui. Por menor que seja a tarefa, se eu não fizer ela com todo o meu esforço para Deus, não serve. Eu tinha um professor, o pastor Amin Rodor, certamente muitos de vocês conhecem. Aquele homem ali é alguém que eu admiro, que eu falo, Senhor, eu queria ser metade desse homem. Ele um dia, alguém comentando, falando assim, professor, nossa, mas eu consegui tirar só 6 nessa prova aqui, e isso estudei tanto e tal. Ele pegou e disse uma frase que não saiu da minha cabeça. Ele falou assim, eu tenho jeito, é meu jovem, o jeitão dele parece meio bruto, mas é um paizão. Assim, meu jovem, se esse 6 é o seu melhor, pode ter certeza, Deus está feliz demais. Agora, se você tivesse tirado um 10, que ainda assim não representasse o seu melhor, Deus não estaria contente com ele. Então ele não falou, não importa se é 10 ou se é 6, se é o seu melhor, é isso que Deus precisa. E eu estava ali ouvindo aquilo e falei assim, nossa, que lição. Poucas palavras, mas uma lição para a vida. Ele falou assim, não importa se é um 6, é o seu melhor, fique tranquilo, Deus vai encarregar do restante. Agora, se esse 6 não é o seu melhor, aí você então pode se preocupar. E é justamente isso, Deus não está preocupado com o tipo de trabalho que nós vamos fazer, desde que, qual que é a disposição que eu tenho para esse trabalho. Eu estou disposto a servir? Eu quero estar sempre na posição em que vou ser servido. Eliseu, a gente vê 2 características dele. Primeiro, ele estava ali trabalhando. Segundo aspecto, ele estava disposto a servir. São 2 requisitos, podemos dizer assim, para que nós possamos receber o chamado de Deus. Então, às vezes eu falo assim, mas então, como eu não quero trabalhar para Deus, então eu vou fazer as coisas de mau jeito. Tudo bem, você tem essa escolha, você tem essa opção. Só que trabalhar para Deus é um privilégio. E, aliás, só vai poder estar com Deus quem trabalhar para Ele. Se eu não trabalhar para Deus, não vou poder ser parte da recompensa de um dia. Então, de um jeito ou de outro, se eu sinceramente quero estar no céu, eu preciso trabalhar para Deus. Então eu tenho que estar sem preguiça, com ânimo e disposto a servir. E quando eu estiver disposto a isso, então Deus vai assim, está na hora. E a gente vê que essa hora de Eliseu chega. E olha que fantástico, lá no início de 2 Reis, no capítulo 2, a gente vai encontrar aqui Eliseu como sucessor de Elias. No verso 9 do capítulo 2 diz o seguinte: disse Elias a Eliseu, verso 9 do capítulo 2, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito.
Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro. E Eliseu passou. Por que Eliseu chegou a esse momento em que ele pôde agora assumir o trabalho para Deus? Por uma razão. Ele havia deixado tudo. E quando é tudo, é tudo. Vocês percebam no texto que nós vemos inicialmente que ele pegou os bois, matou, pegou aquele arado ali, as partes de madeira, usou para poder assar o boi ali, repartiu com os servos e depois ele seguiu. Ele deixou tudo. Não foi algo mais ou menos, não. Ele deixou tudo e seguiu a Deus. Claro que hoje nem sempre Deus vai pedir para você largar tudo e vender tudo e seguir exclusivamente a Deus. Para algumas pessoas Deus vai pedir isso, para outras não. Mas uma coisa que Ele pede é o seguinte, que você faça de mim o primeiro nas suas opções. Isso Deus Ele pede. Nada, nem trabalho, nem família, nem amigos, nada pode estar o quê? Em primeiro lugar, na minha vida e nem na sua. Para seguirmos a Deus, temos que deixar para trás tudo. E isso não é fácil. Deixar para trás tudo não é fácil. Porque nós temos coisas que gostamos, coisas que amamos, temos coisas que estão em nós, que nós achamos, puxa vida, mas isso aqui é tão difícil abandonar, mas nós precisamos deixar tudo. Lembra do jovem rico, quando Jesus falou assim, olha, você tem tudo, só te falta uma coisa, vende aquilo que tem e me segue. E ele seguiu? Não. Mas é interessante que Deus, antes de nós voltarmos aqui, que em Marcos, ele tem uma promessa interessante. Marcos, no capítulo 10, Jesus diz o seguinte, quando uns discípulos colocaram esse aspecto para Jesus, Marcos capítulo 10, verso 28. Diz o seguinte, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais de irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, mas no futuro a vida eterna. Jesus, ele entende esse aspecto do chamado, ele sabe que envolve renúncia. Mas ele deixou para mim o seguinte, olha, se você abandonar tudo e me seguir, você vai receber 100 vezes mais aqui e ainda de brinde a vida eterna. Às vezes, não, mas vou perder tudo aqui. Não, não vai perder tudo aqui não. Você vai ter tudo aqui ainda 100 vezes mais. E por que às vezes nós temos dificuldade em largar algumas coisas para poder seguir a Deus, para poder servir a Deus 100%? Porque nós temos medo. No fundo, nós temos medo. Mas e se eu deixar isso aqui? O que vai acontecer comigo? E se eu for fazer isso aqui? Mas e se eu abandonar tal coisa? Quem que eu vou ser? Ah, mas eu gosto tanto disso aqui. Eu não vou conseguir ser feliz se eu abandonar isso aqui. Uma das coisas mais difíceis é quando envolve a questão de felicidade. Porque todos nós temos coisas que, ao nosso ver, nos fazem felizes. E quando nós sentimos essas coisas que nos trazem conforto, que nos fazem felizes, que parece dar sentido à vida, e aí Deus de repente fala o seguinte, olha, isso não é correto para você? Aí nós vamos dizer assim, tá, mas se isso não é correto, como eu vou ser feliz agora então? Se eu deixar isso aqui, quem que eu vou ser? Se eu deixar isso aqui, eu não vou ser feliz, vai faltar alguma coisa. E aí Deus fala o seguinte, você confia em mim? A gente fala, confia, Senhor. Mas ainda assim eu sei que se eu fizer isso eu vou ser mais feliz. E é uma luta que trava, é uma luta não só sua, é uma luta minha. Porque nós temos coisas que nós acreditamos que realmente poderão nos fazer felizes e completos. E o ser humano quer ser feliz. Nós queremos ser felizes. E aí quando Deus pede que a gente largue algo que na nossa visão nos faz felizes, aí as coisas ficam difíceis. Um jovem nas drogas, eles não entram porque querem. Às vezes entram porque procuram estar felizes, estarem completos. Os prazeres que o mundo oferece.
Ah, mas isso me completa. Realmente completa. Completa um pouquinho. Só que continua todo um vazio. Aí você precisa de doses e mais doses desses prazeres que o mundo oferece para nos manter felizes. Às vezes para alguns é o trabalho. Senhor, mas se eu deixar esse trabalho todo, como é que eu vou manter aqui a minha família, conseguir comprar coisas que eu preciso? Vai faltar isso, vai faltar aquilo. Senhor, mas e isso? Não, mas e com relação ao sábado? Se eu largar no sábado eu vou passar fome, Senhor. E Deus diz o seguinte, olha, eu vou te dar o alimento. Assim, mas não tem como, Senhor, porque hoje todo mundo exige que se trabalhe, porque se eu não trabalhar eu não consigo. Deus fala, eu te dou o alimento, Senhor. Se eu não dá, Deus fala assim, eu te dou o alimento, Senhor, mas eu duvido que o Senhor vai dar o alimento. E às vezes a gente duvida de Deus, e aí Deus não pode fazer nada pela gente. Porque existe por trás uma dificuldade de entregar tudo para Deus, é a desconfiança de que Ele vai poder realmente nos fazer plenamente felizes e plenamente completos. Mas Senhor, será possível? E Deus disse, é possível. Só que a gente fica com medo de dar aquele passo. Senhor, não estou vendo nada aqui. Não estou vendo nada aqui. Deus fala, eu sei que você não está vendo, mas eu estou falando para ir. Mas Senhor, tem alguma coisa embaixo? Aí Deus tem. Então faz o seguinte, Senhor, tira tudo, deixa só isso aqui, ó, que aí eu garanto que tem uma coisinha para eu pisar. Só que aí não é confiança, você ainda está confiando em você. Por menor que seja, mas ainda demonstra o seguinte, Senhor, sinto muito, mas ainda não confiei plenamente no Senhor. Por menor que seja, mas demonstra que ainda não confiamos 100% em Deus. E como é difícil tirar essa coisinha, por menor que ela seja, porque é algo que para nós faz diferença. Como é difícil dar o passo. Às vezes a gente fala assim, Senhor, mas eu já tentei de tudo e não consegui. Aí Deus fala assim, eu sei que você já tentou de tudo. Você já tentou do meu jeito? Às vezes realmente a gente vai tentar centenas e centenas de maneiras. E Deus fala o seguinte, então vamos tentar da minha dessa vez? Senhor, mas a do Senhor é o seguinte, a do Senhor não dá muito certo. Aí Deus, não dá certo sim. Uma ilustração para nós entendermos um pouco melhor isso. Você pode dar um pulo aqui na frente? Esse mesmo aí de Cristo. Vem aqui por favor, vou te usar de cobaia. Vocês certamente talvez já viram essa ilustração aqui. E ela é fácil de... Ela só ilustra um pouco desse aspecto. Muito bem. Irmão, vem aqui também. Ok, isso ilustra um pouco, só para ajudar vocês a relembrar. Reda um pouco mais perto aqui, ok? Muito bem, agora você vai fazer o seguinte. Ele vai te segurar, você vai cair assim e ele vai te segurar. Beleza? Pode ser? Tem força, irmão? Aguenta? Então vai lá, pode cair, vai tombando. Vai lá. Muito bem, agora vira de costas. Muito bem, agora afasta um pouco. Pode cair, ele vai te segurar. Vai, pode ir. Pode cair, confia. Confia, rapaz, pode confiar, vai lá, confia. Difícil, né? Tá difícil de confiar, né? Agora vira de costas. Não, vira para o outro lado. Isso, ok? Agora caia para trás. Confia que ele vai lá te pegar. Não vai não? Por que não? Eu tô falando, ele tá aqui, mas ele tá falando. Ele vai correr lá, dá para confiar não? Vocês percebam assim, é um pouco complexo isso, porque enquanto ele tá vendo, de um jeito ou de outro, para ele assim, mesmo sendo difícil, não, tudo bem, eu tô vendo alguma coisa. Mas e quando Deus manda a gente tombar para trás? Eu não tô vendo ele atrás. Mas ele mandou e eu vou ou não vou? Pode sentar, meu irmão, obrigado. Percebam que é complexo porque eu não estou vendo nada aqui atrás. E aí Deus falou que vai, Senhor, mas olha só, eu já fiz todos os cálculos matemáticos e físicos e aqui atrás não tem nada. E Deus falou assim, mas pode cair, eu vou dar um jeito. A gente, Senhor, mas eu não estou vendo nada. E Deus fala assim, não se preocupe, cai. E como é que a gente cai? Quando a gente resolve cair, a gente percebe que Deus providencia aquilo que nós precisarmos. Mas nós só vamos perceber isso quando nós cairmos. É difícil? É. Mas é o único meio que nós vamos fazer uma entrega 100% nas mãos de Deus. Não é fácil. A gente não desconfia? Você conhece muito bem Ele? Não. Fica mais difícil ainda de confiar, né? Esse é um dos problemas. Nós queremos confiar em Deus sem conhecê-lo plenamente. Não tem como. Para confiar é preciso de relacionamento. Por isso que os 2 domingos passados eu falei de conexão com Deus todos os dias, para a gente aprender a conhecer e aprender a confiar nele. E é isso que Eliseu faz. Eliseu se jogou
confiou e Deus amparou ele. E aí quando Eliseu se entregou plenamente, e é isso que eu quero que você perceba, quando você confiar plenamente, deixar tudo, e você fala assim, Senhor, agora eu sou teu. Aí Deus assim, beleza, eu tenho tanta coisa para você fazer e coisas fantásticas. Olha o que começa a acontecer aqui na vida de Eliseu quando ele faz isso. Lá em 2 Reis, no capítulo 2, logo depois que Elias é levado ao céu. Aqui já no capítulo 2, verso 19, a gente encontra o primeiro aspecto, o primeiro trabalho, podemos dizer assim, de Eliseu. Diz que os homens da cidade de Jericó disseram a Eliseu, eis que é bem situada essa cidade, como vê meu senhor, porém as águas são más, a terra é estéril. E ele me disse, traze-me um prato novo e coloque sal nele. E trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e jogou o sal. E disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, e já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Quando Eliseu estava ali, tinha demonstrado que ele confiava, largou tudo, não se importou em servir. Aí Deus disse, então agora você tem um grande trabalho para fazer para mim. Primeira coisa, vai lá, aquelas águas ali, purifica elas. Eram águas que estavam deixando toda aquela região meio desértica, porque não eram águas boas. E aí ele vai e joga sal, e aquela água agora começa a transformar. O interessante é que nesse milagre aqui, Deus mostra o seguinte para Eliseu, e também para todo o povo, e também para nós. Por que ele pede sal? Tacar sal na água, que diferença isso vai fazer? Na realidade, Jesus ele fala muito sobre isso, quando ele vem depois, alguns anos mais tarde, ele fala, vocês são o quê? A luz do mundo e o sal da terra. Para que serve o sal? O sal ele serve para dar sabor, ele serve para purificar, ele serve para limpar. E quando ele estava falando assim, Eliseu, eu quero que você entenda o seguinte, o trabalho que eu tenho para você aqui agora é justamente esse. É o seguinte, o povo está precisando de me conhecer, só que tem tantas teorias erradas aí, que eles estão bebendo de fontes que se dizem serem boas, mas que no fundo são fontes que estão deixando eles estéreis e estão matando aos poucos o meu povo. Ele falou o seguinte, eu preciso que você seja uma fonte de água pura. Eu preciso que você ensine outros a ser uma fonte de água pura, para que as pessoas que beberem possam ter água, possam beber uma água que lhes dê vida. E a mesma coisa Deus espera da gente hoje. Sabe, Deus ele quer jogar um pouco de sal na nossa vida para poder purificar esses nossos atos que são muito impuros. Se nós olharmos para os nossos atos, se olharmos ao redor, nós vemos centenas de pessoas hoje que está na moda seguir a Deus, que devemos ter Jesus, devemos ter isso, fazer aquilo outro, só que muitas vezes, ou na maioria das vezes, são águas que estão impuras e não estão matando a sede, pelo contrário, estão matando literalmente as pessoas. E Deus está precisando de fontes puras. Deus está precisando de fontes puras, que quando as pessoas beberem dessa água, elas façam exatamente como um rio. Já viu à beira de um rio, que é uma água pura, uma água cristalina, como que ficam as margens desse rio? Por onde ele passa, a vegetação é verde. As flores crescem, as árvores dão frutos. E é isso que Deus precisa, que a nossa fonte seja uma fonte pura. Deus quer jogar sal na nossa vida e mudar e purificar-nos, para que por onde quer que nós venhamos a passar, as pessoas que olharem para o nosso exemplo, que ouvirem as nossas palavras, que elas bebam de uma fonte pura e a vida delas se torne frutífera. Deus ele quer que nós sejamos fontes puras. O chamado dele é justamente para isso. E por que ele usa essa ilustração do sal? Porque o sal ele pode se infiltrar em qualquer lugar. O sal, para ele dar sabor, ele precisa se infiltrar na comida, ele precisa se fundir com a comida. E aí, então, ele dá sabor. E Deus está chamando a cada um de nós justamente para fazermos isso, para nos infiltrarmos, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente escolar, seja na família, onde quer que nós estejamos, Ele quer que nós nos infiltremos de tal maneira que a vida das pessoas que ali estiverem seja uma vida que tenha sentido. Que as pessoas tenham acesso a uma água cristalina e que elas mesmas também, ao conhecer esse Deus, elas também possam, por sua vez, se tornar fonte de águas cristalinas que continuem a transformar vidas de outras pessoas. É disso que Deus precisa. Deus precisa que nós nos entregamos a Ele 100%. E Deus precisa, então, purificar a fonte do nosso ser,
para que outras pessoas venham beber de uma fonte que venha dar sentido, que venha dar vida. Deus quer fazer isso. Deus quer jogar um pouco de sal na minha e na sua vida, para que nós venhamos fazer diferença no meio que nós estamos inseridos. Para isso, eu preciso me entregar 100%. E já encerrando aqui, eu quero só mostrar mais uma das coisas que Eliseu ele faz. Eliseu, depois desse milagre aqui, no capítulo 4, nós vamos ver aqui ele se preocupando com pequenos detalhes do dia a dia, como uma viúva que estava em dificuldade, ela estava ali tendo os filhos quase vendidos como escravos, e Eliseu chega até ali e traz nova esperança ao multiplicar o azeite dela. Tem a sunamita que não tinha filhos, e Deus lhe concede um filho que depois ele morre, e aí Eliseu chega ali e fala, depois que ele morre, ele chega até ali, e com o poder concedido por Deus, ele restaura aquele menino que estava sem vida. Sabe, hoje Deus não trabalha muito por esses meios, mas Deus quer conceder a nós o poder de restaurar vidas que estão mortas espiritualmente. Lembra quando, em um determinado momento lá, o profeta contempla aqueles ossos secos, e ele fala assim, profetiza, e esses ossos vão tornar a vida. Deus quer justamente que eu e que você façamos isso. Que nós olhemos para essa cidade de Belo Horizonte, que está morrendo espiritualmente, e que está caindo espiritualmente, que está caminhando para a destruição iminente, e Deus precisa de pessoas 100% dedicadas a Ele, para que sejam rios que façam que essas pessoas tenham vida, para que sejam pessoas que, pelo poder da oração intercessória, pelo poder de uma palavra dita a seu tempo, desperte esses que estão mortos espiritualmente, que tragam eles de volta à vida. E Deus vai usar você. Deus precisa de você para isso. Às vezes vai dizer, nossa, mas somos tão poucos numa cidade tão grande. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de alguém inteiramente nas mãos dele. Quer uma prova disso, que Deus não precisa de muita coisa? Ele mostrou isso para Eliseu aqui. Só ler no capítulo... Deixa eu ver qual seria o capítulo aqui. No capítulo 4 mesmo, no verso 42... diz o seguinte, veio um homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes, e disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse, como eu hei de pôr isso diante de 100 homens? E ele tornou a dizer, dá ao povo, para que este coma, porque assim diz o Senhor, vão comer e vai sobrar. Então os pôs diante dele, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então Deus ele não precisa de muitas coisas. Essa aqui nos encerra algumas lições. Primeiro, que Deus não precisa de muitas pessoas. Se ele tiver uma pessoa que seja, ou se ele tiver 12 pessoas, como ele tinha 12 discípulos, e com 12 discípulos ele colocou o mundo de cabeça para baixo, ele mudou completamente a história deste mundo, antes e depois de Cristo, com 12 homens. Com uma pessoa 100% entregue nas mãos dele, ele pode alcançar Belo Horizonte inteiro. Não que todos vão se converter, mas que todos vão conhecer sobre Deus. Mas Deus não tem só uma pessoa, Deus tem aqui várias. E Deus tem em outros lugares, outras pessoas também. E ao mesmo tempo, em algum momento, quando Deus for pedir para que você trabalhe, pode parecer que não existe, podemos dizer assim, todos os meios necessários. Mas se Deus disser, vá, que isso vai ser suficiente, vá. Ele tinha aqui 20 pães. Eliseu falou, reparta. Mas Senhor, não tem como. Ele assim, reparta. E a hora que ele repartiu, deu para todo mundo e ainda sobrou. O que eu preciso que vocês entendam, e que eu quero que nós venhamos entender, é que Deus ele está disposto a fazer o possível e o impossível por nós. Mas para fazer isso, ele precisa de pessoas. Ele não vai enviar anjos do céu, não vai fazer nada. Se ele não encontrar ninguém aqui, ele traz pessoas de fora. Ele suscita pessoas lá fora, mas o trabalho dele vai ser feito. Mas é uma grande honra e uma grande oportunidade para nós trabalharmos para Deus. E Deus quer contar com você. Na realidade, nessa noite, Deus está chamando você para entregar 100% da sua vida nas mãos dele. Para que você, mesmo não vendo nada, que você caia de costas, confiando que ele vai te segurar. E aí quando chegar no final do ano, centenas de pessoas vão ter a vida delas mudada pelo seu intermédio. Eu quero cantar uma última música para você que fala muito sobre isso. Senhor, eu quero brilhar por ti. Eu quero que você faça dessa música a sua declaração para Deus neste momento. Eu quero que você faça dessa música
podemos dizer assim, o seu compromisso com Deus, que neste ano você vai brilhar por Ele, que você vai entregar a sua vida 100% nas mãos dEle, e Ele vai te dar 100 vezes mais aqui, e ainda no futuro, a vida eterna. Que Deus abençoe cada um de nós. Pode colocar essa última música aí, Brilhar por Ti, e faça dessa música a sua oração a Deus neste momento, dizendo que você quer ser dele no decorrer deste ano. Vamos se colocar em pé? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar, para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças para prosseguir. Importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor Deus e nosso Pai,
Nessa noite, Senhor, tem um chamado para cada um de nós. A cidade de Belo Horizonte, ela precisa ser alcançada para Ti neste ano, Senhor. Tem muitos de nossos irmãos, aqueles que foram também criados à Tua imagem, à Tua semelhança, que estão perecendo. E nem mesmo sabem que estão perecendo. E o Senhor precisa de pessoas para alertá-los. E nós estamos aqui nessa noite para dizer que nós queremos ser esses Teus servos, Senhor. Nós estamos aqui para Te dizer que nós queremos, Senhor, por mais difícil que seja, nos entregarmos 100% em Tuas mãos. Se há alguém que nessa noite, Senhor, que ainda não conseguiu confiar plenamente, Senhor, ajude essa pessoa a olhar para o passado e perceber como o Senhor já fez grandes maravilhas no passado, como o Senhor já abriu o Mar Vermelho, como o Senhor já fez o seu povo passar ali no meio a um deserto onde não tinha nada e sempre os alimentou. Que cada uma dessas pessoas que talvez estejam com dificuldade de confiar plenamente, compreendam que o Senhor veio aqui e morreu, para que nós pudéssemos ter acesso a todo o poder do céu para pregarmos o Teu Evangelho. Conforte o coração daqueles que talvez estejam angustiados. E ajude o Senhor a saber que há um Deus no céu que está olhando para eles, que se preocupa com eles e que quer muito ajudá-los. E que também quer muito que eles ajudem pessoas que estão perecendo aqui nessa cidade. Cada um de nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, estamos entregando a nossa vida em Tuas mãos. Somos indignos, Senhor, somos incapazes por nós mesmos, mas nós temos a plena certeza que ao unirmos o nosso esforço com o Teu poder, grandes maravilhas acontecerão neste ano. Que a nossa vida seja uma fonte, Senhor, uma fonte pura, para que cada pessoa que beber, para que onde nós passarmos, as pessoas possam encontrar um novo sentido para a vida delas. Transforma-nos, Senhor. Leve-nos em paz, nos dê uma semana na Tua companhia, e que onde quer que estejamos, que venhamos testemunhar de Ti. Nós oramos, Senhor, agradecido por nos ouvir. Amém, Senhor. Uma boa noite, uma boa semana a todos, pela graça de Deus.